E se a sua vida inteira tiver sido guiada por sinais que você chamou de coincidência, porque era mais fácil dormir assim? E se o verdadeiro julgamento não for um evento futuro distante, mas um espelho silencioso que já está virado para você neste exato instante? A maioria das pessoas aprende a temer o que é visível e a ignorar o que é sutil, mas é exatamente no sutil que a balança começa a pesar. E talvez o fato de você estar aqui não seja uma escolha comum, e sim um encontro que reorganiza tudo por dentro, sem pedir permissão. Há um ponto em que a alma para de negociar com as próprias desculpas. Thoth, guardião da escrita que não mente e do registro que não se apaga, não fala como quem ameaça, mas como quem revela aquilo que você já sabia e tentou esquecer, porque existe uma justiça que não precisa de tribunal e um veredito que não depende de plateia. O julgamento secreto não é teatral e não é barulhento. Ele é íntimo, quase imperceptível, como a lâmina do pensamento cortando a última camada de ilusão. Você foi ensinado a acreditar que transformação precisa de grandes sinais externos, quando na verdade ela começa no instante em que algo dentro de você reconhece uma verdade que não pode mais ser desmentida. É por isso que certas mensagens parecem te encontrar, e não o contrário. A mente chama de algoritmo, o coração chama de destino, mas Thoth chamaria de alinhamento entre o que você vive e o que você evita encarar. E quando esse alinhamento acontece, nada retorna ao estado anterior. Talvez você esteja sentindo uma inquietação estranha agora, como se cada palavra abrisse um corredor interno que você não sabia que existia. Isso não é hipnose barata, nem promessa vazia. É um convite à leitura do próprio livro invisível. Existe um capítulo seu que ainda está escrito em tinta de medo, outro em tinta de orgulho e outro em tinta de saudade de algo que você nem consegue nomear. E o que torna esse julgamento secreto tão desconcertante é que ele não acusa, ele ilumina. Porque a verdade que assusta não é a que te destrói, é a que te obriga a crescer. E Thoth não está interessado em punir sua humanidade, mas em revelar a matemática sagrada das suas escolhas, os pesos que você colocou em coisas pequenas e as perdas que aceitou para parecer forte. A pergunta mais incômoda não é se você errou. A pergunta é se você está pronto para ver o padrão que se repete e entender por que ele sempre te leva ao mesmo lugar, com roupas diferentes e dores com o mesmo nome. Então preste atenção com calma, porque o segredo não vai ser entregue de uma vez, e sim decifrado como um símbolo que se abre em camadas. Se este vídeo te encontrou, talvez seja porque a sua história está à beira de uma linha que não se cruza com pressa nem com medo. Não porque não haja volta, mas porque certas verdades, uma vez vistas, não podem mais ser desvistadas. E quando a balança íntima finalmente se equilibra, o que nasce em você não é pânico, é clareza, aquela que muda o rumo sem fazer barulho. Há um tipo de silêncio que só aparece quando a gente percebe que passou tempo demais tentando ser forte do jeito errado. Não é o silêncio da paz, é o silêncio de quem segurou a própria verdade até ela virar peso. E quando Thoth toca esse ponto, não é para humilhar o que você foi, mas para revelar o que você deixou de ser por medo de perder o pouco chão que ainda acreditava ter. Porque existe um julgamento que não começa no alto de um templo, mas dentro da rotina comum, ali onde ninguém aplaude e ninguém enxerga. Ele começa toda vez que você negocia consigo mesmo a sua própria dignidade emocional. Começa quando você diz que está tudo bem, mas o corpo denuncia que você dorme com o peito em alerta. Começa quando você se acostuma a uma dor que já devia ter ido embora. Talvez você já tenha sentido isso como um ruído interno que cresce sem aviso. Uma sensação de que algo em você está maduro para mudar, mas ainda preso ao hábito de sobreviver sem se permitir viver. Essa é a parte em que a alma não grita, ela sussurra. E o problema é que a maioria das pessoas só escuta gritos. Thoth não é a voz do medo,
é a voz do registro. A consciência que escreve sem maquiagem o que você tentou reescrever com justificativas bonitas. Há uma diferença enorme entre explicar o que aconteceu e finalmente admitir o que isso fez com você. E esse intervalo entre o fato e o impacto é onde mora o julgamento secreto. Você pode ter passado anos tentando controlar a imagem do que sente, como quem pressiona uma ferida para não sangrar em público. Só que existe um momento em que até a ferida aprende a falar. E quando ela fala, não pede licença. Ela invade seus pensamentos no meio do dia, te interrompe com lembranças que você jurou ter enterrado e te força a encarar o que você chama de passado, mas ainda opera como presente. A verdade é que nem sempre você está cansado da vida. Às vezes, você está cansado de sustentar versões de si mesmo que não te cabem mais. Tem gente que não está em crise, está em exaustão de personagem. E o julgamento secreto começa quando você percebe que a máscara não é mais proteção, é prisão. Existe uma parte sua que ainda tenta ser exata, lógica, impecável, como se a perfeição fosse uma armadura contra o abandono. E existe outra parte que só queria ser acolhida sem precisar provar nada. Esse conflito silencioso é uma guerra íntima. E Thoth, com sua balança invisível, não pesa só ações. Ele pesa intenções. Pesa o motivo por trás do esforço que te destrói. Quando você olha para trás, talvez perceba que algumas escolhas não foram livre-arbítrio puro, mas medo vestindo roupa de decisão. Medo de ficar só, medo de falhar, medo de ser visto por inteiro. E o mais cruel é que esse medo às vezes te empurrou para pessoas, lugares e promessas que pareciam abrigo, mas eram só distração sofisticada. É por isso que certas mensagens chegam como se soubessem onde dói, porque você não precisa de mais informação. Você precisa de mais honestidade com aquilo que sente quando ninguém está olhando. Thoth não te pede para acreditar em algo externo. Ele te pede para não trair o que você já sabe por dentro. Há dias em que você acorda e parece que todo o mundo está normal, mas por dentro existe um detalhe fora de lugar, como se a alma estivesse assinalando uma linha que você ainda não leu. Esse detalhe é o sinal mais perigoso e mais bonito ao mesmo tempo. Perigoso porque exige mudança. Bonito porque indica que você ainda não desistiu de si. Você provavelmente aprendeu a ser forte sem espaço para fragilidade. Aprendeu a vencer sem perguntar se o preço estava te apagando. Aprendeu a sobreviver com eficiência, mas sem ternura. E então, quando a vida cobra uma verdade mais profunda, você se vê diante de uma pergunta que ninguém te ensinou a responder. Quem você é quando não precisa se defender? O julgamento secreto não é uma condenação do que você fez de errado. É uma exposição do que você fez de si mesmo para caber no mundo. A balança não quer te envergonhar, ela quer te devolver. Porque há um tipo de perda que não acontece quando a gente perde pessoas. Acontece quando a gente perde a própria presença. E é aqui que o símbolo se torna carne. A escrita sagrada de Thoth não fala apenas de destinos, fala de escolhas repetidas que viraram estrada. Você não está preso ao que aconteceu. Você está preso ao significado que aceitou carregar sozinho. Enquanto esse significado não é revisitado, a história continua se repetindo, com cenário diferente e a mesma cicatriz escondida. Talvez você esteja sentindo uma resistência interna agora, como se uma parte sua quisesse fechar este assunto para não mexer na gaveta que range. Essa resistência é compreensível. Ela é a guarda antiga do seu sistema emocional. Só que o guardião também cansa. E quando ele cansa, o que estava guardado começa a pedir luz. Há uma linha muito fina entre o juízo que machuca e o juízo que liberta. Thoth se move nessa linha com precisão incômoda. Ele não te chama para o medo do castigo. Ele te chama para a coragem do reconhecimento. Porque existe um instante em que você entende que não haverá volta, não por ameaça, mas por maturidade interna. E se você chegou até aqui, é possível que a sua alma já esteja tocando o contorno da decisão que ainda não foi dita em voz alta. O julgamento secreto não é o fim de algo que você ama,
Pode ser o fim de algo que te impede de amar sua própria vida com inteireza. E essa revelação não explode de uma vez. Ela se aproxima em ondas, até que você não consiga mais fingir que não sentiu. Há um momento em que o mundo externo continua igual, mas você não consegue mais entrar nele da mesma forma. As conversas ainda acontecem, os compromissos ainda existem, as pessoas ainda esperam de você o papel de sempre, e ainda assim, algo se desloca por dentro como se um eixo silencioso tivesse girado alguns graus. É aí que o julgamento secreto começa a ficar real, não como um anúncio dramático, mas como uma mudança de gravidade interna que torna insuportável tudo aquilo que antes você tolerava com um sorriso treinado. Thoth não aparece como quem invade sua vida com relâmpagos e clariões. Ele aparece como uma lucidez que não pede permissão. Você se dá conta de que gastou energia demais tentando ser compreendido e tempo de menos tentando se compreender. E essa inversão dói porque não é uma acusação externa. É a constatação íntima de que você se deixou por último por tanto tempo que até a sua alegria aprendeu a falar baixo. O mais desconcertante é perceber que o julgamento não tem a ver com moral rasa ou com listas de certo e errado. Tem a ver com coerência espiritual, com alinhamento entre o que você sente e o que você insiste em fingir que não sente. Tem a ver com a diferença entre aceitar o que te aconteceu e continuar vivendo como se você ainda estivesse preso dentro do acontecimento. E talvez você já tenha sentido essa diferença como uma fadiga inexplicável que nenhum descanso resolve. Porque existe um cansaço que nasce da luta contra si mesmo. Você pode dormir horas e ainda acordar exausto. Pode conquistar coisas e ainda assim sentir que está sempre devendo algo invisível. Pode receber elogios e sentir que estão aplaudindo uma versão sua que não é a mais verdadeira. E em algum ponto, essa discrepância vira um tipo de tristeza elegante. Uma tristeza que você aprende a disfarçar porque teme que, se abrir a porta, não consiga mais fechar. A balança de Thoth não pesa apenas o que você fez para o mundo. Ela pesa o que você fez com o seu próprio coração quando ninguém te via. Pesa os momentos em que você engoliu a sua intuição para não parecer difícil. Pesa as vezes em que você aceitou menos do que merecia porque acreditou que pedir mais seria arriscar ficar sem nada. E o registro disso não é uma sentença, é um mapa. Talvez o que mais te choque seja perceber que você sempre soube de certas respostas, mas preferiu se cercar de ruídos para não ouvi-las com nitidez. Você se manteve ocupado, produtivo, forte, racional, e enquanto isso, o lado mais sincero do seu ser esperava pacientemente, como quem sabe que a vida um dia fica pequena demais para sustentar a mentira confortável. E quando esse dia chega, a verdade não grita, ela apenas ocupa espaço. É aqui que o julgamento secreto ganha uma textura humana. Ele não te empurra para o medo do sobrenatural, ele te puxa para o reconhecimento do essencial. Porque não existe espiritualidade real sem coragem emocional. E não existe coragem emocional sem o risco de admitir que algumas escolhas foram tentativas de curar vazios antigos com promessas novas que não tinham raiz. Há pessoas que chamam isso de crise, mas às vezes não é crise, é retorno. Retorno a uma parte sua que estava adormecida porque você precisou ser prático demais para sobreviver. Retorno a um desejo de viver com sentido, não com show. Retorno à capacidade de dizer não sem culpa e sim sem se sentir egoísta. E isso assusta, porque o mundo costuma recompensar quem se adapta, não quem se encontra. Toda vez que você sente uma pontada de incômodo ao repetir um padrão, é como se a escrita interna de Thoth ganhasse uma nova linha. O corpo vira pergaminho, a intuição vira tinta. E a pergunta silenciosa reaparece com outra roupa. Você está vivendo por hábito ou por verdade? Você está protegendo a sua paz ou defendendo a sua prisão? Você chama de lealdade aquilo que talvez seja só medo de mudança?
O julgamento secreto também tem um lado terno que poucos enxergam. Ele te mostra que você não precisa se punir para evoluir. Você precisa se ver com honestidade suficiente para deixar de se sabotar com desculpas sofisticadas. Porque existe uma diferença imensa entre se perdoar e se permitir repetir o que te fere. E talvez você esteja exatamente no limiar dessa diferença, onde o perdão começa a exigir atitude. Há um tipo de solidão que não vem da ausência de pessoas, mas da ausência de si mesmo. Você pode estar cercado de vozes, mensagens, trabalho, e ainda assim sentir que falta algo básico, como ar. E quando você percebe isso, não dá mais para culpar somente o mundo. É o momento em que você entende que a sua presença em si não é negociável. Não deveria ser. Todd, como arquiteto do sentido, convida você a observar as pequenas concessões que foram se acumulando até virar identidade. Aquelas desistências discretas que pareciam inofensivas. Aquelas vezes em que você disse que não era nada quando por dentro era tudo. Aquelas portas que você fechou em si mesmo para manter a harmonia externa. E o que dói não é lembrar, é compreender. Porque compreender muda a forma como você se enxerga. E é por isso que não há volta espiritual quando a consciência atravessa um certo ponto. Você pode até tentar retornar ao antigo conforto, mas ele já não encaixa como antes. A vida que você tolerava parece ruidosa. O relacionamento que você justificava parece vazio. O pensamento que você repetia parece pequeno. Não porque o mundo piorou, mas porque você ficou mais íntimo da sua própria verdade. Talvez você ainda esteja tentando descobrir de onde vem essa sensação de que algo está sendo pesado dentro de você agora. Como se cada lembrança fosse colocada na balança com cuidado, não para te condenar, mas para te orientar. E essa orientação é incômoda, porque ela aponta para um lugar onde você não pode mais usar as velhas narrativas de sobrevivência como abrigo emocional. É nesse ponto que a espiritualidade se revela como coragem concreta. Não como fuga para o alto, mas como descida para dentro. Você não está sendo chamado a acreditar em algo distante. Você está sendo chamado a confrontar o que viveu tempo demais sem nomear. O que você realmente quer quando ninguém está esperando nada de você? O que você faria se não tivesse que defender a imagem de quem sempre foi? E enquanto essas perguntas vão se abrindo, o julgamento secreto deixa de ser medo e vira travessia. Você percebe que a força que te trouxe até aqui não é a mesma força que vai te levar adiante. Antes, você precisava resistir. Agora, você precisa se permitir. Antes, você precisava provar. Agora, você precisa alinhar. E essa mudança de eixo não acontece com barulho. Acontece com uma decisão interna que ainda está se formando, como uma aurora que você sente antes de ver. Se este vídeo te encontrou neste exato ponto da sua vida, talvez não seja para te assustar com um destino inevitável, mas para te lembrar que a sua consciência não está aqui por acaso. Existe algo em você que já pressente a próxima camada desse segredo, porque o julgamento secreto não termina quando você entende a mensagem. Ele começa quando você percebe que a mensagem era sobre você desde o início e que a próxima revelação não vai vir de fora, mas da coragem de não se abandonar de novo. Você talvez tenha passado tempo demais chamando de azar o que, na verdade, era insistência do mesmo padrão. Como se o universo tivesse mudado de rosto só para te testar de novo, quando a verdade é mais simples e mais dura. Algumas histórias retornam porque a consciência ainda não fez as pazes com a lição escondida nelas. E Todd não precisa te convencer disso. Ele apenas coloca a lâmina da lucidez na direção certa e deixa você sentir onde ainda dói. Há uma diferença entre sofrer e se tornar íntimo do próprio sofrimento. Muita gente se acostuma tanto com a dor que começa a tratá-la como identidade. Você diz que é assim mesmo, que a vida é difícil, que você aguenta. E sim, você aguenta. Mas aguenta o que exatamente? Aguenta o peso de continuar vivendo como se a sua sensibilidade fosse um erro a ser corrigido? Aguenta a ideia de que merecer calma é um privilégio distante? Aguenta o hábito de se cobrar por não ser uma máquina que nunca quebra?
O julgamento secreto não é o ponto em que você se sente pequeno, é o ponto em que você percebe que se fez pequeno para não incomodar, para não perder, para não ser abandonado. E quando essa percepção chega, ela não pede licença para entrar. Ela entra como um vento frio no coração, não para congelar, mas para limpar o ar viciado das mentiras gentis que você aprendeu a dizer para si mesmo. A escrita de Thoth não é apenas registro do que aconteceu com você. É registro do que você se permitiu acreditar sobre si por causa do que aconteceu com você. E esse é o detalhe que muda tudo. Porque o trauma mais persistente nem sempre é o evento. É a conclusão silenciosa que você tirou e carregou como lei. A ideia de que você precisa merecer amor com esforço. A ideia de que a sua paz precisa ser negociada. A ideia de que a sua voz precisa pedir desculpas antes de existir. Talvez você reconheça essa sensação como um tipo de aperto que aparece quando você está prestes a colocar limites. Como se o corpo se lembrasse das vezes em que limite gerou conflito e conflito gerou perda. Então, você recua, você sorri, você se adapta. E, mais uma vez, uma página interna é escrita com tinta de renúncia. Não por fraqueza, mas por um instinto de preservar o que já está por um fio. Só que o instinto de preservar pode virar o instinto de se apagar. E é aqui que o julgamento secreto se torna um abraço que também é um empurrão. Thoth te mostra que o preço de não se perder do mundo não pode ser se perder de si. Porque, quando você se abandona com frequência suficiente, o vazio não chega de repente. Ele chega com educação. Ele se disfarça de rotina. Ele se torna o normal. A gente que vive anos dentro desse normal silencioso. Trabalha, cuida, produz, segura tudo. Mas por dentro existe uma saudade estranha de uma versão de si que era mais viva. E essa saudade não é nostalgia boba. É um chamado legítimo. É a memória do seu espírito lembrando quem você era antes de começar a se medir por expectativas alheias. O julgamento secreto não é um monstro te esperando na esquina. É um farol aceso dentro de você quando a sua vida começa a pedir sentido, além de sobrevivência. E esse farol ilumina coisas que você tentou manter no escuro. O medo real não é ver essas coisas. O medo real é descobrir que você tem força para mudar e que só não mudou antes porque esperava uma permissão que nunca viria. Você já reparou como algumas pessoas te deixam cansado, mesmo quando não fazem nada de errado de forma óbvia? É porque existe energia que não é compatível com a sua etapa atual. E isso não significa que alguém seja ruim. Significa que você está sendo chamado a uma versão mais honesta de si. Uma versão que não consegue mais respirar em acordos que exigem silêncio emocional. Thoth sussurra nessa região sensível. Ele não te manda destruir tudo. Ele te convida a observar. Quem te aproxima de você mesmo? Quem te afasta? Quais espaços te devolvem calma? Quais espaços te cobram máscara? E essas perguntas parecem simples até você perceber que a resposta pode exigir uma mudança que não cabe no seu velho calendário interno. Porque mudar de dentro é uma experiência estranha. Você pode continuar no mesmo lugar físico e ainda assim sentir que saiu de um mundo e entrou em outro. As mesmas paredes parecem menos seguras quando você deixa de mentir para si. Os mesmos planos parecem menores quando você admite a grandeza que estava reprimindo. As mesmas desculpas parecem infantis quando você percebe o tempo que elas já te custaram. Talvez você esteja se perguntando por que isso dói tanto se a verdade deveria libertar. E a resposta é que a libertação raramente começa como alívio. Ela começa como desconforto, como uma pele antiga que já não serve, como um apego que perde o sentido, como um orgulho que não consegue mais sustentar a narrativa de que você está bem quando não está. A balança interna de Thoth pesa também o que você não disse. Pesa o amor que você não se permitiu receber por medo de depender. Pesa a alegria que você adiou por superstição emocional, como se ser feliz fosse atrair punição. Pesa o talento que você escondeu para não provocar inveja. Pesa a coragem que você abafou para manter a harmonia em lugares onde a sua luz era conveniente apenas enquanto não incomodava. E quando tudo isso vem à tona, você pode sentir vontade de se culpar. Mas o julgamento secreto
não é sobre culpa, é sobre retorno ao eixo. Você não é culpado por ter sobrevivido como pôde, mas talvez esteja sendo chamado a viver como merece. E isso exige uma mudança de linguagem interna. Parar de se chamar de fraco por estar cansado. Parar de se chamar de confuso por estar acordando. Parar de se chamar de difícil por finalmente escolher a própria verdade. Há algo profundamente humano em descobrir que a nossa acusação mais dura muitas vezes vem de dentro. Você se cobra mais do que qualquer outra pessoa poderia te cobrar. Você se julga por sentir demais, por precisar de tempo, por não ser perfeito. E é curioso como esse tribunal interno opera sem descanso. Só que agora, o julgamento secreto de Thoth não alimenta esse tribunal. Ele desarma. Ele revela que a sua severidade talvez seja um método antigo de se proteger do imprevisível, mas que também se tornou um método moderno de adiar a própria vida. Você pode ter aprendido a acreditar que amor vem com prova, que paz vem com merecimento, que descanso vem depois de tudo resolvido. Mas quem te disse que tudo um dia estará resolvido do jeito que a sua mente exige? E se a verdadeira maturidade espiritual for aceitar que a vida é feita de incompletudes, e ainda assim você pode viver com inteireza? Nesse ponto, o julgamento secreto parece uma porta entreaberta. Você sente que há algo do outro lado, algo que não é fantasia, é possibilidade. Mas para atravessar, talvez seja necessário deixar para trás uma parte de você que se orgulha de suportar qualquer coisa. Porque suportar nem sempre é virtude. Às vezes, é só atraso do inevitável. Thoth observa essa transição como quem conhece o desenho invisível da alma humana. Ele sabe que você não muda apenas quando entende. Você muda quando o custo de permanecer igual supera o medo de se transformar. E esse custo aparece em sinais discretos, em pequenos momentos de irritação que não têm explicação aparente, em uma impaciência nova com o superficial, em uma necessidade quase física de silêncio, de verdade, de escolhas menos automáticas. Talvez você esteja vivendo exatamente essa fase sem ter colocado nome nela. E isso pode te fazer se sentir estranho, deslocado, como se um mundo interno estivesse crescendo rápido demais e a vida externa ainda esperasse a sua versão antiga no ponto de sempre. Essa sensação é o atrito natural da evolução. E o julgamento secreto não te pede que você se veja como alguém quebrado. Ele te pede que você se veja como alguém em reorganização. Há uma beleza dura nisso. A beleza de perceber que você não precisa mais ser aceito à custa de se invalidar. A beleza de entender que a sua sensibilidade não é fraqueza, é bússola. A beleza de sentir que o que você chamava de medo talvez seja só a sua alma tentando te impedir de entrar de novo em lugares que te diminuem. E então as perguntas internas voltam com mais força. O que você ainda está tentando salvar que já terminou por dentro? Que tipo de lealdade você confunde com autoabandono? Quais promessas você fez em um momento de dor e continua honrando mesmo que elas já não façam sentido? E por que você ainda se sente culpado por querer uma vida que não seja construída sobre recuperação constante de feridas antigas? O julgamento secreto também revela algo que poucos têm coragem de admitir. Às vezes você não está preso a pessoas. Você está preso à versão de esperança que você colocou nelas. Preso ao potencial, ao futuro imaginado que te ajudou a suportar o presente. E quando essa esperança começa a ruir, você não sofre apenas pela perda da relação. Você sofre pela perda da narrativa que te sustentou. Thoth não te arranca essa narrativa com violência. Ele te mostra o peso que ela já tem. E te pergunta, sem voz, sem ruído, apenas com presença: você quer continuar pagando esse preço? Não como um ultimato, mas como uma proposta de honestidade radical. Porque a liberdade espiritual não nasce quando tudo melhora. Ela nasce quando você decide parar de chamar de destino aquilo que é escolha repetida. Talvez você sinta uma mistura de temor e alívio ao pensar nisso. Temor
porque mudança real exige coragem prática. Alívio, porque a sua alma estava cansada de fingir que não queria mais do que o mínimo emocional. E esse alívio pode ser o sinal mais claro de que você está se aproximando da parte do segredo que vai reordenar sua história. Há uma hora em que a vida te convida à simplicidade profunda, não à simplicidade ingênua, mas à simplicidade de quem não quer mais viver em labirintos internos. E nesse convite, Toth parece dizer que o julgamento secreto não é uma prova para te destruir. É um rito silencioso para te devolver a sua essência, ao seu valor, a sua coragem de existir sem pedir desculpas por ser inteiro. Se este vídeo te encontrou no exato ponto em que você sente que algo está indo embora, talvez não seja perda, talvez seja liberação. Se te encontrou no ponto em que você se sente frágil demais, talvez não seja fraqueza, talvez seja a sua verdade emergindo sem armadura. Se te encontrou no ponto em que você não consegue mais se enganar, talvez esse seja o sinal de que a sua consciência já atravessou um limite onde a vida antiga não consegue mais te oferecer abrigo. E ainda assim, o mais importante não é o que você vai deixar, é o que você vai recuperar. Porque a volta espiritual que não existe não é uma ameaça, é uma constatação íntima. Quando você reencontra a sua própria voz, você não consegue mais fingir que não a ouviu. Quando você reconhece que merece paz sem culpa, você não consegue mais chamar de normal o que te adoece. Quando você percebe que a sua vida precisa de verdade e não apenas de funcionamento, você não consegue mais viver como se nada tivesse mudado. E talvez você ainda não saiba exatamente o que vai fazer com tudo isso. Não precisa saber agora. O julgamento secreto também respeita o tempo orgânico da alma. Ele não exige pressa, ele exige honestidade. E a honestidade, uma vez instalada, começa a reorganizar os próximos passos por dentro, como se uma inteligência silenciosa estivesse finalmente alinhando as peças que você carregou dispersas por anos. É assim que o mistério se aprofunda, não com promessas fáceis, mas com a sensação inequívoca de que algo em você está acordando. E cada vez que essa sensação retorna, ela parece dizer a mesma coisa com palavras diferentes. Você não está aqui por acaso. Você não chegou até este ponto para continuar se diminuindo. E o segredo que se aproxima não é sobre medo do invisível, é sobre coragem de se tornar visível para si mesmo. Há um tipo de despertar que não vem com euforia, mas com uma lucidez quieta que muda o peso das coisas. De repente, aquilo que você tolerava em nome da paz começa a parecer um pacto silencioso contra si mesmo. Você não sabe explicar direito, só sente que algo em você ficou sensível demais para a mentira confortável. E quando essa sensibilidade aparece, não é fragilidade, é uma inteligência interna que finalmente parou de se esconder atrás da resistência. Você pode ter passado anos acreditando que o seu valor vinha da utilidade que oferecia, do quanto você aguentava, do quanto você se sacrificava sem reclamar. E talvez essa crença tenha até te dado uma identidade admirável, mas por trás dela sempre existiu um detalhe perigoso, um amor condicionado à sua capacidade de não dar trabalho. E Toth, com sua escrita que não mascara nada, toca exatamente nesse ponto onde o orgulho da força começa a revelar o custo da ausência. Porque há uma força que protege e há uma força que adoece. A primeira te sustenta, a segunda te endurece. E você só entende a diferença quando percebe que a sua firmeza virou uma espécie de isolamento emocional elegante. Você se tornou tão competente em funcionar que foi ficando menos disponível para sentir sem culpa. E o julgamento secreto não te acusa por isso. Ele apenas ilumina a pergunta que você evitou por tempo demais. Quem você seria se não precisasse ser indestrutível? O mais inquietante é notar que o seu corpo talvez já saiba essa resposta. O cansaço que não passa, a irritação que aparece do nada, a sensação de que você está sempre um passo atrás da própria vida. Não são sinais de fraqueza moral, são sinais de desalinhamento íntimo. O corpo não é inimigo da espiritualidade. É a primeira página onde a alma registra o que a mente insiste em negar.
Toth não trabalha com o medo de um castigo distante. Ele trabalha com o reconhecimento de uma verdade imediata. E essa verdade é simples e enorme ao mesmo tempo. Você não consegue mais construir futuro com a mesma linguagem interna que te aprisionou no passado, porque a mesma voz que te fez sobreviver já não consegue te ensinar a florescer. E essa troca de voz interna é uma das passagens mais difíceis do caminho. Há algo em você que quer paz, mas não a paz da anestesia, a paz da presença, a paz de não precisar explicar a própria emoção para ser tratado com respeito. E talvez você esteja cansado de ambientes onde a sua sinceridade precisa ser reduzida para caber. Cansado de relações em que o amor exige performance. Cansado de ser a pessoa forte quando o que você precisava era ser alguém amparado, sem negociações. O julgamento secreto encosta na memória de tudo o que você calou para manter a harmonia. Cada palavra engolida foi se acumulando como um arquivo invisível. E esse arquivo não desaparece. Ele espera. Espera o momento em que você esteja pronto para perceber que a paz que você comprou com silêncio não era paz. Era trégua contra a sua própria voz. Talvez você tenha se acostumado a confundir adaptação com maturidade, a se orgulhar de ser flexível, compreensivo, paciente. E sim, isso é bonito. Mas existe uma fronteira onde a flexibilidade vira autoabandono, onde a paciência vira medo de conflito, onde a compreensão vira desculpa para permanecer em lugares que drenam a sua vida. E quando você encontra essa fronteira, a alma não consegue mais fingir que não viu. Há um ponto em que o julgamento secreto parece um vento que vira as páginas da sua história sozinho. Você lembra de coisas que jurava ter superado, sente emoções que achava que tinham secado e percebe que a cura não é linear. Ela é em espiral. Volta a certas dores não para te prender nelas, mas para te mostrar que agora você tem uma consciência diferente para atravessá-las sem se perder de novo. É aqui que o símbolo de Toth ganha uma intimidade quase assustadora, porque ele não te chama para rituais externos como fuga. Ele te chama para uma escrita interna que reordena o significado da sua vida. O que você passou não define quem você é, mas o que você acreditou sobre si por causa do que passou ainda influencia as suas escolhas. E enquanto essa crença não é revisada, você continua chamando de destino aquilo que é uma repetição emocional disfarçada. Talvez você reconheça esse disfarce em padrões sutis. A atração por quem não está disponível. A tendência de se esforçar além do necessário para ser escolhido. A dificuldade de receber sem sentir que deve pagar com mais entrega. A culpa que aparece quando você finalmente diz não. Cada um desses movimentos parece pequeno, mas juntos formam uma arquitetura íntima construída sobre medo de perder amor. Só que a sua alma está cansada desse contrato invisível. E quando a alma cansa, ela começa a produzir um tipo diferente de coragem. Não a coragem da explosão, a coragem da consistência, a coragem de sustentar limites, mesmo quando o velho medo tenta te convencer de que você será abandonado por se respeitar. E esse é um dos testes mais sutis do julgamento secreto. Você vai se manter fiel à sua verdade quando ela fizer outros se afastarem? O alívio que acompanha essa pergunta é tão real quanto o medo. Porque lá no fundo existe uma parte sua que quer ser escolhido sem ter que se diminuir. Uma parte sua que deseja pertencer a um amor que não exige que você seja menos sensível, menos intenso, menos humano. E quando essa parte começa a respirar, você percebe que o seu problema nunca foi sentir demais. Foi se sentir culpado por sentir. Toth parece tocar exatamente nesse nervo. Ele mostra que a culpa não é prova de que você está errado. Às vezes, é prova de que você está rompendo um hábito antigo de se colocar por último. E todo hábito antigo resiste quando sente que está prestes a perder o controle sobre você. Por isso a consciência dói quando cresce. Não porque a verdade machuca, mas porque a mentira perde terreno. Você pode estar vivendo uma fase
em que o antigo modo de vida ainda funciona por fora, mas não te serve mais por dentro. Você cumpre tarefas, responde mensagens, mantém as aparências, mas sente um deslocamento, como se a sua alma estivesse alguns passos à frente da sua rotina. E essa distância interna não é erro, é chamado. Chamado para você alinhar existência e essência antes que o esgotamento tome o lugar da coragem. O julgamento secreto também pesa os momentos em que você tentou se salvar sozinho quando poderia ter pedido ajuda. Não por orgulho vazio, mas por medo de parecer fraco. E talvez esse medo tenha nascido em uma época em que você realmente precisava ser forte sem alternativa. Só que agora você não está mais naquele tempo. A sua vida atual pode suportar uma vulnerabilidade madura, e a sua alma está pronta para isso, mesmo que a sua mente ainda desconfie. Há uma beleza estranha em admitir que você não quer mais ser herói da própria dor. Você quer ser alguém que aceita cuidado, alguém que não precisa transformar cada emoção em batalha, alguém que pode descansar sem sentir que está traindo o mundo. E essa beleza não é fraqueza, é reeducação espiritual. É a consciência aprendendo uma nova forma de existir que não seja baseada em guerra interna. Talvez você esteja percebendo em silêncio que algumas pessoas te amam pelo que você oferece e não pelo que você é. E essa percepção é dura porque toca numa ferida antiga de ser visto apenas quando é útil. Mas ela também é libertadora, porque te devolve o direito de escolher quem permanece na sua vida pela qualidade da presença e não pelo tamanho da demanda. Quando Todd anuncia um julgamento secreto, ele não está criando paranoia. Ele está dando linguagem para um processo de maturação interna que já está em curso. Um processo que te leva a enxergar o óbvio que o coração sempre soube, mas que a mente evitava por medo de perder estabilidade. E essa estabilidade, agora você começa a entender, era muitas vezes apenas a repetição confortável do que já te custava a vida. Se você sente que certas verdades estão se aproximando como ondas, isso é parte da travessia. Uma onda traz a lembrança, outra traz o significado, outra traz a decisão que você ainda não disse em voz alta. E em cada retorno desse movimento, você vai ficando menos disponível para se enganar. Não por rigidez, mas por amor próprio emergente. É por isso que não há volta espiritual quando a consciência atravessa certos portais. Não porque alguém te proibiu de voltar, mas porque você mesmo não consegue mais vestir a pele antiga sem sentir o incômodo de quem cresceu. Você até pode tentar retornar ao mesmo comportamento, à mesma tolerância, ao mesmo silêncio, mas algo em você vai resistir. E essa resistência não é rebeldia, é dignidade interna. Talvez a parte mais sagrada desse julgamento seja perceber que você não precisa se destruir para merecer uma nova vida. Você precisa se reconhecer, reconhecer onde ainda se trai por medo, reconhecer onde ainda se diminui para ser aceito, reconhecer onde ainda confunde amor com esforço constante. E quando esse reconhecimento acontece, a mudança começa antes mesmo de qualquer ação externa, porque a ação nasce depois da permissão interna de existir com mais verdade. Se este vídeo te encontrou de novo, não é para te deixar ansioso com um destino inevitável. É para te manter dentro do fio de consciência que está sendo tecido agora. Porque existe um segredo que não se revela por choque, ele se revela por maturidade. E quanto mais você escuta a sua própria verdade, sem fugir, mais a sua vida começa a se reorganizar de dentro para fora, como se a escrita de Thoth estivesse finalmente alinhando a sua história com a sua alma. Em algum ponto desse caminho, você começa a perceber que o seu maior conflito nunca foi com o mundo, mas com a forma como você aprendeu a se proteger de si mesmo. Porque se proteger não é apenas evitar dores externas, é também evitar a verdade interna que poderia exigir uma vida diferente. Isso explica por que tanta gente continua andando mesmo quando o coração pede pausa. Andando mesmo quando a alma pede mudança. Andando mesmo quando o corpo implora por honestidade. O julgamento secreto, no sentido mais profundo e simbólico dessa ideia, não é a chegada de uma sentença de fora.
É a hora em que você não consegue mais fugir do que sabe por dentro. E o mais surpreendente é que essa hora não costuma vir no dia mais caótico. Ela vem no dia aparentemente comum, num instante simples, numa frase que atravessa você, numa sensação de vazio que não consegue mais ser preenchida por distrações. Talvez você já tenha percebido que algumas vitórias não trazem paz, trazem apenas a próxima cobrança. E isso não é ingratidão, é um sinal de que você está pronto para diferenciar ambição de identidade. Porque quando o seu valor depende da sua performance, toda pausa vira culpa, todo descanso vira suspeita, toda alegria vira algo que precisa ser justificado com produtividade. E então você começa a sentir um estranho respeito por si mesmo, mesmo que ainda tímido. Um respeito que te faz olhar para trás e reconhecer que você segurou muito mais do que deveria ter segurado. Não apenas tarefas, mas emoções. Não apenas responsabilidades, mas feridas. E o que você chamava de maturidade, em muitos momentos, foi apenas uma forma elegante de sobreviver sem precisar admitir que doía. A escrita de Toth, nessa narrativa, se assemelha a um registro interno que não te expõe para o mundo, mas te revela para você. É como se uma luz lenta fosse acendendo em corredores esquecidos. E você não vê tudo de uma vez. Você vê o suficiente para não ignorar mais, o suficiente para perceber que a sua vida não precisa de mais esforço cego, mas de mais direção sincera. É comum, nessa fase, sentir medo de perder quem você é. Mas talvez o que você esteja prestes a perder não seja quem você é, e sim quem você precisou fingir ser. Essa distinção muda a forma como o coração respira, porque não existe luto mais silencioso do que o luto pelo personagem que te manteve de pé, mas te deixou distante de si. Você pode ter vivido por anos com a sensação de que precisava ser compreensível, equilibrado, resolvido para merecer afeto. E essa exigência vira uma prisão polida, a prisão de quem precisa parecer inteiro antes de ser amado. E o julgamento secreto toca exatamente aí, no ponto onde você percebe que a sua humanidade não deveria ser uma etapa a ser superada, mas uma condição a ser acolhida. Quando esse entendimento começa a nascer, o mundo externo reage de formas variadas. Algumas pessoas se aproximam mais, porque finalmente te veem de verdade. Outras estranham, porque estavam acostumadas à sua versão previsível. E você pode se assustar com isso, como se a mudança estivesse te tornando alguém difícil. Mas talvez o difícil seja apenas o real aparecendo onde antes havia acomodação. A alma amadurece quando entende que não dá para ser escolhido à custa de se interromper. E essa é uma frase que mexe com o corpo, porque tocar nela é tocar em medos antigos. Medo de abandono, medo de rejeição, medo de perder pertencimento. Só que o pertencimento comprado com autoapagamento sempre cobra juros emocionais. E esses juros se apresentam como ansiedade, tristeza inexplicável, irritação frequente, uma sensação de estar vivendo no automático. Talvez você tenha tentado ignorar esses sinais por orgulho da sua capacidade de aguentar. E esse orgulho é compreensível. Ele nasceu como mecanismo de sobrevivência. Mas agora ele pode estar sendo convidado a se transformar em sabedoria. Aguentar não é um destino, é uma fase. E o julgamento secreto parece sussurrar que você já atravessou tempo suficiente desse deserto interno para merecer outra paisagem. Há uma pergunta silenciosa que se torna inevitável nesse processo. O que você está tentando preservar que já não te preserva? O que você chama de estabilidade, que na prática é apenas repetição? O que você chama de amor, que na prática te pede para ser menor? Essas perguntas não são para te colocar contra ninguém, são para te colocar a favor da sua verdade. Porque um dos segredos mais duros da vida emocional é que nem todo carinho é cuidado. Às vezes é controle disfarçado de proximidade. Às vezes é afeto condicionado à sua docilidade. E quando você começa a perceber isso, não dá mais para voltar à ingenuidade confortável. Não por arrogância, mas por lucidez. Você passa a reconhecer o sabor das relações que te nutrem e o peso das relações que te drenam.
Nesse ponto, o julgamento secreto deixa de parecer um medo abstrato e passa a ser uma maturidade concreta. Você não está sendo empurrado para uma crença cega. Você está sendo puxado para uma coerência interna. E coerência, às vezes, exige decisões que você adiou porque queria evitar conflitos. Só que evitar conflitos não é o mesmo que construir paz. E a sua alma já sabe disso. É possível que você esteja percebendo uma mudança pequena na forma como diz sim e como diz não. Uma mudança quase imperceptível, mas firme. Você começa a sentir que algumas coisas não são mais negociáveis. Não por rigidez, mas por respeito próprio. E isso pode te dar medo, porque parte de você ainda associa limites à perda. Mas outra parte já entende que limite é o início da verdadeira intimidade com a vida. A escrita simbólica de Thoth também aponta para o modo como você enxerga o seu próprio passado. Talvez você tenha carregado culpa por coisas que eram apenas tentativas de ser amado, tentativas de ser visto, tentativas de não ser deixado para trás. E sim, algumas dessas tentativas te machucaram, mas olhar para elas com compaixão não é se absolver de aprender. É permitir que o aprendizado não venha com crueldade interna, porque a crueldade interna é um dos últimos cárceres do espírito. Quando você se torna seu julgador mais violento, você cria um ambiente interno onde a mudança parece punição. E a mudança não precisa ser punição, ela pode ser reconciliação. Reconciliação com a versão sua que fez o melhor que podia com a consciência que tinha. E com a versão sua que agora quer viver com menos guerra e mais presença. Talvez você esteja se lembrando de momentos em que sentiu algo puro e simples, uma paz pequena, uma alegria tranquila, e depois se culpou por ela, como se a alegria precisasse ser merecida com sofrimento. Essa é uma crença antiga, cruel e muito comum. E o julgamento secreto pode ser justamente a hora em que essa crença começa a ruir. Não com barulho, mas com uma recusa silenciosa de continuar pagando esse preço. A consciência cresce quando você percebe que o amor real não exige que você prove sua dignidade. O amor real reconhece. E quando você aprende a reconhecer a si mesmo, tudo muda. Você começa a cuidar do seu tempo como algo sagrado. Começa a escolher com mais precisão onde coloca sua energia. Começa a perceber que a sua vida não pode ser uma vitrine de resistência enquanto, por dentro, você está pedindo socorro. E o que parece mais misterioso, às vezes, é que esse processo não precisa de grandes eventos. Ele precisa de um instante de honestidade tão profundo que reorganiza a sua percepção. Você percebe que havia uma saudade de si mesmo escondida sob a rotina. Uma saudade de viver com mais verdade. Uma saudade de não ter que se explicar para existir. O julgamento secreto, então, se torna o nome simbólico desse retorno. Retorno ao que você sente sem máscaras. Retorno ao que você quer sem culpa. Retorno ao que você é sem performance. E isso não te transforma em alguém frio ou distante. Te transforma em alguém mais inteiro. Alguém capaz de amar sem se perder, de ajudar sem se esgotar, de ficar sem se sacrificar. Há um tipo de coragem que nasce quando você aceita que nem todo mundo vai entender o seu crescimento. E você não precisa que entendam tudo. Você precisa apenas não se trair para manter conforto alheio. Porque o conforto alheio não pode ser o preço da sua paz interna quando você já viu o quanto esse preço te custou. E se você sente que algo está sendo rearranjado dentro de você enquanto escuta essas palavras, talvez seja porque esse tema não é apenas uma ideia distante. Talvez seja um espelho simbólico do que você vive agora. E o segredo que ainda está se abrindo não é um segredo para te prender em medo. É um segredo para te libertar da repetição. Para te fazer enxergar que a sua vida não precisa continuar obedecendo a roteiros antigos escritos em tempos de dor. O que vem depois dessa lucidez não precisa ser decidido com pressa. A alma não floresce sob ameaça, mas sob verdade. E a verdade, quando encontra espaço, cria raízes novas. Você não precisa saber todos os passos agora. Você precisa apenas reconhecer que algo em você já atravessou um limite interno de consciência, e esse limite não volta ao estado anterior.
Porque a mudança mais forte nem sempre é aquela que você anuncia ao mundo. É aquela que você sustenta em silêncio, aquela que te faz dormir com menos peso no peito, aquela que te faz acordar com um senso mais nítido de direção, aquela que te faz perceber que a sua espiritualidade não é escapar da vida, mas encará-la com um coração mais honesto. E é nesse ponto que o julgamento secreto se torna uma passagem sutil e não um final. Uma passagem onde você não precisa se desfazer do que é humano para se tornar mais consciente. Ao contrário, você precisa resgatar o que é humano em você, que foi congelado pela necessidade de ser forte o tempo todo. E talvez a próxima camada desse segredo esteja exatamente aí, no lugar onde você finalmente permitirá que a sua própria vida te encontre por inteiro, sem que você precise se esconder de si para continuar pertencendo. Talvez o que você sentiu aqui não tenha sido uma ideia nova, e sim o retorno de algo antigo que estava dormindo dentro de você. Como se uma parte esquecida da sua consciência tivesse finalmente encontrado linguagem para existir sem se desculpar. E quando isso acontece, o silêncio deixa de ser vazio e passa a ser espaço de reconciliação. Thoth não encerra caminhos com portas batidas. Ele encerra com a luz acesa, para que você veja o que sempre esteve no lugar e só não era notado porque a pressa era maior do que a presença. E há um tipo de presença que muda tudo sem precisar anunciar uma ruptura. Você não precisa lembrar de cada frase para entender o que foi tocado. Basta observar o modo como o seu peito reage quando você imagina voltar ao mesmo padrão de antes. Se houver um incômodo quieto, quase sagrado, é porque algo em você já reconheceu o preço da repetição. O julgamento secreto, no fundo, pode ser apenas o nome simbólico do instante em que você decide ser leal a si mesmo sem transformar isso em guerra contra o mundo. Uma lealdade simples, mas rara. Aquela que não exige espetáculo, apenas continuidade. Há dores que não querem mais explicação, querem tradução em escolhas novas. E talvez você esteja chegando a esse ponto onde o passado não te aprisiona, mas também não te deixa mais viver como se nada tivesse acontecido. Porque a cura não é apagar o que foi, é retirar o trono daquilo que lhe feriu, é colocar a sua consciência no centro, com humildade e firmeza, e dizer internamente que a sua vida não será mais escrita por ausência de si. Se você sentiu que algo foi rearranjado por dentro, não tente apressar a resposta externa. Há verdades que precisam amadurecer no escuro antes de se tornarem direção clara. A alma tem um tempo próprio e uma inteligência que não pede permissão ao medo. E mesmo assim, existe uma beleza silenciosa em perceber que você não está quebrado. Você está em revisão. Não uma revisão de culpa, mas de sentido. Uma revisão que devolve ao seu coração a autoridade de decidir o que merece permanecer. Thoth é guardião de registros, mas também de travessias. E toda travessia verdadeira deixa uma marca suave. Você passa a reconhecer com mais precisão o que te nutre e o que te consome, o que te faz crescer e o que te mantém pequeno por conveniência alheia. Talvez seja por isso que certas mensagens te encontram no momento exato em que a vida começa a pedir outra postura, outro tipo de amor, outro respeito pelo seu próprio centro. Não como destino absoluto, mas como convite que você não precisa mais fingir que não ouviu. O segredo não era uma ameaça escondida, era um espelho em camadas. E quanto mais você se vê, menos você sente necessidade de provar quem é. Essa é uma das liberdades mais discretas e mais poderosas que existem. Se algum medo ainda estiver rondando, deixe que ele fique à porta. Medo não precisa ser inimigo, apenas não pode ser rei. A soberania agora pertence à sua lucidez, à sua coragem de existir sem se diluir. Porque a espiritualidade que transforma não é aquela que promete fuga, é aquela que te devolve ao mundo com um coração mais íntegro, mais capaz de dizer sim com verdade e não com paz. Guarde esta imagem como uma semente, uma balança silenciosa dentro do peito, não para te condenar, mas para te alinhar.
O peso real não está no que você carrega do mundo, e sim no que você carrega de si sem se reconhecer. E se essa experiência tocou algo profundo em você, permita que isso tenha continuidade. Deixe um comentário com o que você sentiu, mesmo que seja só uma palavra que te represente agora. Se fizer sentido, curta e compartilhe com alguém que talvez esteja precisando desse tipo de clareza silenciosa. E se inscreva para caminhar com essa energia de consciência, porque algumas jornadas só começam de verdade quando a gente decide não voltar a dormir dentro de si.